Esse foi o aviso do início da gravação, então está fazendo a gravação do nosso bate-papo. A gente gera um link para quem quiser assistir depois. A gente manda para vocês podem compartilhar também para as pessoas assistirem. Então, oficialmente, boa noite a todos, né? O Milton e o Anderson, de agradecer de você ter aceitado esse convite, o bate-papo aqui com o pessoal do Clique, né? A gente vai estar falando hoje de narrativas visuais da pesca da, né? A gente está nessa época que a pesca da tainha, inclusive, né? A gente estava conversando agora com o muito bonito hoje, e a gente convidou essas estrelas aí da fotografia, compartilhar suas experiências, né? Compartilhar mais e se interessa dicas para o pessoal que sei fotografar essa cultura. E é isso, tá? E a gente vai aqui pro pessoal que está assistindo, Larissa, Fernanda, todo mundo mais que está aí com a gente, Alicia. A gente vai abrir aqui em sequência, né? O Sérgio vai começar a verdade, ver as histórias de verdade, não história de pessoa, Sérgio. Tá doido? E aí... Tá certo. E aí, a ideia aqui é trocar experiências, então, se vocês tiverem perguntas, tá? Trocando aí essas vivem à vontade, a gente vai conversando e trocando essas experiências da fotografia. Tá bom? Então, gente, fala. Mais uma vez, obrigado a todo mundo que está presente. Fred. Não sou eu. Ô, Leandro. Leandro? Oi, Nelson. Ele não está permitindo eu carregar as fotos. Já vou arrumar aqui, edita. Vamos ver. Eu não botei muitas aqui, não. Agora vai. Tentar agora? Agora foi. Tenta lá, Milton, agora vai dar certo. E a gente organiza, então, mensalmente um bate-papo, né? Para quem tem interesse, a gente tem o nosso link do YouTube com as conversas que a gente já fez aqui, os bate-papos. Inclusive, o Anderson já participou conosco, né? Esse bate-papo. E toda vez a gente convida um ou mais fotógrafos para participar da conversa. E hoje a gente está aí com essas 3 feras. Acho que a gente pode começar. A gente vai começar pelo Sérgio. Sérgio o pessoal que está em casa, vocês estão conseguindo ver a foto do Sérgio aí na tela de vocês? Positivo? Legal. Então vamos lá, Sérgio, a palavra está com você. A gente já está vendo a sua tela, né? Tem um retrato que a gente está vendo. E aí você pode falar. Beleza, então, Leandro. Obrigado aí pelo convite, tá? Participar junto com o Milton, com o Anderson aí, dois... A palavra está contigo. Tá me ouvindo? Tudo ok? Não estamos te ouvindo, Sérgio. Alô? Agora sim. Não estão me ouvindo? Tá. Agora sim. Agora estou te ouvindo. O convite, tá? E partilhar um pouco dessa experiência que eu tenho ali na fotografia da pesca. Eu fotografo ali a pesca da tainha há aproximadamente uns 10 anos, né? Comecei fotografando aqui, principalmente na praia que eu moro, que é o Campeche. E volta e meia eu vou ali para o Pântano do Sul, na Barra da Lagoa, algumas outras praias aqui da ilha, assim, para diversificar os ranchos e conhecer outros ranchos, assim, porque cada um tem uma mecânica interna que eu acho bem interessante ali, né? Interessante, por exemplo, assim, na prainha da Barra da Lagoa, o patrão é uma senhora, é uma mulher que manda no rancho, tá entendendo? Ao mesmo tempo ela é cozinheira, ela não sai para o mar, né? Ela tem ali os pescadores todos. Então,
cada rancho tem sua história própria, sua maneira de trabalhar, né? Então, uma cultura muito, muito interessante, assim, e viver ela é fundamental, assim, tá entendendo? Porque passar o dia no rancho, porque fotografar a tainha tem particularidades. A primeira é que é o seguinte, como pescador, a gente vai lá pescar fotografia, eles estão pescando peixe, nós estamos pescando imagens, né? E o que acontece? A tainha, quando ela aparece, é que acontece, digamos assim, o lanço, toda a mecânica, né, se desenvolve a pesca mesmo. Mas, e quando a tainha não vai, você tem todo um compartilhamento de vivências entre os pescadores ali, no jogo de dominó, no almoço, no café, nas piadas, na forma que um trata o outro, das brincadeiras. Então, não é só a questão do lanço, né? A fotografia da pesca da tainha, é a vivência, né? A vivência é muito importante, porque ao mesmo tempo que, como eu estou ali já há um bom tempo, principalmente aqui nos ranchos do Campeche, você vai criando uma amizade, vai conseguindo ter liberação de espaços por eles, que é um espaço restrito, né? Então, você vai se aproximando e tendo essa liberdade de convivência, aquela questão mais antropológica, né? De pesquisa de campo. E dentro da fotografia que eu faço, eu gosto muito de fotografar pessoas e rostos, né? Eu gosto de fotografar gente, né? Eu pesco, claro, a tainha, a pesca da tainha é uma atividade, né, que é muito interessante fotografar. Dentro disso aí, eu tenho uma preferência por fotografar pessoas, né? Eu gosto de expressões, eu acho que o rosto trabalha a questão da vida da pessoa, assim, os traços, tudo ali exprime muito do que aquela pessoa passou durante anos. Eu vou passar algumas fotos aqui e talvez faça alguns pequenos comentários sobre elas ali também, para não me alongar demais, e depois a gente ter tempo os três falar, né, Leandro? E debater. Então, esse aqui é um dos senhores ali do rancho, aqui, ó, é tudo gente do rancho ali do Pântano Sul, não, aqui do Campeche, né? Eu fotografei já faz alguns anos. Ó, esse é famoso aí na ilha, né? Que é o Bruxo das Ervas lá, né? O Alessio, né? Eu ia falar, Sérgio, ele é como é que é o nome dele? Alessio? Alessio, eu acho. É o Bruxo das Alessio, Ervas famoso. aqui na ilha de Santa Catarina, né? Alessio dos Passos. Então, ó, são tudo pessoas ali, pescadores aqui da praia, né? Quando não estão em atividade, eles estão fazendo isso aqui, ó, jogando dominó, passando o tempo, esperando, porque não é fácil, né? Eles ficam o dia inteiro ali. Ficam o dia inteiro ali, e ficando o dia inteiro, tem que ter alguma coisa para fazer, porque senão daqui a pouco tu começa a brigar um com o outro ali, né? Ó, isso aqui é uma imagem que mostra um pouco da atividade do rancho, assim, as canoas estão ali, mas o café está ali preparado, de manhã cedo é feito um café sempre, né? As pessoas vão ali, partilham. Aqui a espera, uma cena de espera, a canoa já está lá, e a galera está ali começando a esperar ali para ver o que vai rolar no dia, né? Ó, a mesma imagem, mesmo rancho, o pessoal jogando um dominó, os outros ficam ali observando, e tem a vigia que fica lá mais ou menos 1 quilômetro, eu acredito, ali do rancho, eles se comunicam pelo rádio, né? Quando eles visualizam o cardume, eles acionam a galera, né? E isso é muito interessante dentro da pesca da tainha, no meu entendimento, sabe, Leandro, pessoal? Tem um start. O lanço da tainha tem um start. Quando dá esse start, que é o cara diz assim, ó, tem tainha ali, então eles correm para botar a canoa na água. Então, esse, no meu entendimento, é um momento mágico.
Momento mágico porque eles todos se transformam, né? E eu tenho para mim, pessoal, que os pescadores de safra de tainha, que é os que eu conheço mais, eu acho que eles vêm de uma estirpe de velhos pescadores, né? Assim, é uma teoria minha, assim, porque que nem os vikings que trabalham lá no Mar do Norte e outros tipos de pescadores que saem à luta no mar, né? Porque lutar com o mar é uma aventura e um desafio e exige muita coragem, porque não é fácil. Aqui no Campeche, principalmente, que a saída do mar é uma saída um pouco mais bravia, né? Temos ali o mar muito aberto, então muitas vezes tem um pouco mais de onda e se torna um pouco mais difícil e talvez perigoso também, né? Então, quando dá esse start, se transforma todo mundo, é uma loucura, se cria um clima muito intenso, né? De vamos lá, tem que ser rápido, é tudo, sabe? Tudo coordenado, todo mundo sabe o que tem que fazer, tudo se comunicam assim, parece que pelos poros, né? Um sabe o que tem que fazer, e sobe aqui, sobe lá, e o remeiro, o chumbeiro, o patrão sobe na canoa e vão, tudo movido de uma maneira assim que parece que o sistema de comunicação deles é diferente, né? Eu sinto isso aí. Então, passamos uma foto aqui. Ó, esse aqui é o jipe do patrão lá que busca as canoas. Aqui a senhora que é esposa do Dario, né? Que é o cozinheiro lá. Ela trabalha na cozinha também. Temos aqui uma foto da canoa ali, aguardando. Esse aqui é o Hamilton, que é do rancho ali, do Rancho Fada. Ele é o patrão, que é o cara que vai na canoa ali, tá entendendo? Que tem as decisões de colocar a canoa na água, tirar a canoa na água, então ele que coordena a canoa, né? Aqui outro retrato do rancho ali. Seu Nonô, que agora não está mais ali no rancho, ele saiu daqui. Muito bonita essa luz, Sérgio, do retrato, uma luz bem lateral, bonita a luz do retrato que você passou anterior ali. Acho que mais um antes. Isso aí, aqui, olha que linda essa luz. Ele estava dentro do rancho. Detalhe que assim, as peles tudo enrugadas, isso aí é um troço que é muito interessante, porque eles são todos assim, né, principalmente com a idade, assim, pessoal que convive muito no sol, né? Então, como dizia o ex-prefeito Andrino aqui, que é de Florianópolis, é tudo meio maracujá, parece tudo maracujá de gaveta, que fica tudo enrugado, né? Ó, jogando um dominó, o Lídio, jogando um dominozinho e tal. Só sempre na espera. Então, eu gosto muito do retrato, assim, mas eu faço toda atividade também. Aqui não tem muita foto de atividade, ó. Aqui, surfista ali, que volta e meia dá o... Aqui no Campeche já eles conseguiram administrar quando tem onda demais e o mar tá ruim para sair, então eles liberam para o pessoal do surf, né? Uma imagem geral do rancho aqui, um dia feio, assim, nublado, né? Então dá para o pessoal ter uma ideia do... O rancho parece pequenininho, né? Com a imensidão do mundo, né? Da praia, tudo. Aqui temos o quê? Uma foto feita com uma tele. No cantinho esquerdo ali, parece um barraco, mas ali é a vigia desse rancho, né? Ali ficam os caras que vão observar, vão ver o manto de peixe e vão dar o alô lá, e aí começa toda a confusão, né? Hein, Sérgio, como é que funciona essa dinâmica aí para quem não conhece? Tu tem as pessoas que ficam vigiando ali, é dia e noite, eles vão se revezando? Não, eles vão de manhã cedo para lá, né? Então tem um grupo de vigias, né? A função deles é essa, em todo, né? Cada um tem sua função ali no rancho, né? Tem no caso, os vigias eles vão sempre lá vigiar, porque eles têm a experiência de visualizar mais fácil
o manto da tainha, né? Então, eles, por rádio, eles dão um ok ali. Quando eles visualizam, eles dão um ok, ó. O peixe está aqui, está lá, né? Eles dão as coordenadas onde é que o peixe se encontra, e aí começa o que eu chamo daquele momento mágico, né? A partir deles. Aqui você tem uma visão de dentro do ranchinho ali, do ranchinho da vigia, né? Que é um negocinho feito a cada temporada, eles fazem ali uns, como é que chama ali, uns tapumes, tudo velho e tal. Eles ficam ali, levam um cafezinho, ficam ali observando, papeando, e é no olho mesmo, eles não têm nenhuma, pelo menos eu nunca vi nenhum deles ali com binóculos, né? Que facilitaria, eu acredito. E aí... Sérgio, deixa eu te perguntar uma coisa. Quantos participam do rancho, mais ou menos? Tem uma média de... Olha, eu vejo na faixa de 20 pessoas, assim, né? Em média. 20 pessoas. Mas quando dá o lance, aparece muito mais gente, porque existe necessidade de muita força para puxar, né? A rede. Eles chamam direito, as pessoas ficam sabendo, vão lá ajudar, porque o cara que ajuda recebe um quinhãozinho, né? Recebe uma ou duas tainhas, conforme deu o volume de peixe, né? O fotógrafo leva uma tainha também, Sérgio? Como? O fotógrafo também ganha uma tainha? Sim, muitas vezes ganha, né? Muitas vezes ganha. Ó, isso aqui é uma imagem que é o acesso à praia que sai do lado do rancho. Uma fotografia feita assim, a hora que vai nascer o sol. Então, por exemplo, eu vou muito nesse horário, o Milton vai muito nesse horário, tu chega ali, tem uma luzinha no meio do caminho o quê? A faixa de uns 100 metros, eu acho, até chegar à praia, né? Então, muitas vezes tu chega mais cedo, tá escurão, assim, mas é um lugar tranquilo, de boa, né? Não só o pessoal do rancho, mas muita gente gosta de ver o sol nascendo, utiliza ele, né? Aqui é uma canoa de um outro rancho ali, que eles têm um trator para manobrar ela, né? Então facilita muito o transporte, né? Hein, Sérgio? Eu acho. Hein, Sérgio? Tô vendo as tuas fotos aqui, me chamou bastante atenção que às vezes a gente fica muito pensando no lanço, claro, né? O lanço é lindo, né? É um momento, o apogeu de toda a atividade ali da pesca, né? Mas eu achei muito interessante que as fotos que você trouxe, acho que até agora a gente não teve nenhuma foto de lanço, né? Então tem muita fotografia para ser feita além do lanço, né? Com certeza, né? Porque a espera é muito maior, né? Durante toda a safra, se espera. É que nem um fotógrafo, ele tem que ter a paciência, muitas vezes ele visualiza um espaço, um ambiente, diz aqui dá uma boa foto, mas falta um elemento para dar aquele clique e a foto se transformar numa foto interessante, não? Muitas vezes assim, uma foto diferente. E o pescador faz a mesma coisa, ele fica ali aguardando o chamado do vigia para ir lá para começar a loucura toda, né? A magia começar. Ó. Isso aqui tem gente que fica jogando uma tarrafa ali, enquanto não rola nada, ele está jogando uma tarrafinha para ver se pega alguma coisa. É bem cedo também, ó. Ó, aqui, canoa esperando, também do rancho do Ney, né? Aqui a cozinha, isso é interessante, cada rancho tem uma cozinha específica, né? Cada um tem sua forma de trabalhar, mas é interessante que, ó, fogão a lenha e fogão a gás, muitas vezes, geladeira, eles têm toda uma estrutura ali para a galera ficar, né? Porque senão o pessoal não vai também, né? Você tem que ter estrutura. E ali sempre tem um cafezinho da manhã, rola um café, rola um pãozinho, né? Esses dias aí, faz 2, 3 dias eu tive no rancho ali, eu acho que foi foi ontem, né? Eles estavam servindo às 9 da manhã ali uma sardinha frita, né? 9 da manhã comeu uma sardinha frita maravilhosa ali, né? De boa, assim, entendeu? Então, é interessante, assim, eu estou pensando em fazer uma série só de cozinhas de rancho também, assim, que eu já tenho umas 4, 5, de onde eu vou, né? E cada uma é diferente, cada um tem seu cozinheiro,
né, a sua estrutura, né, interna dentro do rancho, conforme a configuração do rancho, que eles são bem diferentes um do outro, né, tanto de tamanho como configuração interna, né? Ó, tá ali, cafezinho, bota açúcar, não bota açúcar, isso aqui é uma imagem antiga também da pandemia, ó, tu vê que eles estão tudo com a máscara ali, né? Então, isso aí foi feito em 2020, se não me engano, na época da pandemia, estava tudo mais dificultado na vida, né? E a pesca também sofreu, né? Aqui a canoa na espera, a vigia, né? A vigia. E aqui voltei lá para. Acho que é aquela ali, acho que minhas fotos acabaram, é isso aí. Aqui também é o ranchinho do lado ali da galera ali, ficar aguardando, né? Passando o tempo. As imagens que eu tinha, que eu trouxe, eram essas, assim, para a gente partilhar. E quem puder um dia aí, passar um dia, assim, pegar um lanço, é uma experiência admirável. Admirável. É isso aí, Leandro. Acho que agora a gente pode dar sequência aí com o pessoal. Legal, Sérgio? legal. Pois não? Oi, boa noite. Eu queria só te perguntar, umas 2 fotos antes dessa tua última, onde eles estão ali dentro do rancho, se tu puderes passar novamente, por gentileza, essa, não, a colorida, não, perdão, é a próxima ali, que eles estão todos de pé. Eu acho que é Eles, eles estão com a máscara, Sérgio, acho que é da pandemia. essa. Essa foto, tu consegue lembrar que horário que tu fez ela, assim, se foi pela manhã, se foi à tarde? Deve ser pela manhã, tá entendendo? Porque eu sempre vou pela manhã. É que eu achei uma luz tão bonita, assim, né? Os tons de laranja na canoa, na própria parede, na madeira do rancho, enfim. Aí eu queria saber que horário tinha sido feita, mais ou menos, porque é uma luz muito bonita, né? Uma tonalidade bonita. É que tem um tratinho também para deixar ela um pouco mais alaranjada, assim, com esse tom mais quente, né? Um pouco de trato, assim, de Lightroom e tudo, né? Aham. Mas Nossa, muito linda. é de manhã, né? É de manhã, com certeza. Muito linda essa foto. Obrigado. Parabéns. Obrigada também pela explicação. Tá legal, tá legal. É isso aí, galera. Obrigado. Legal. Paciência. Obrigado, Sérgio. Lindas fotos. Parabéns Muito pelas boas, fotos. parabéns. Muito bonito. Obrigado. Legal, vamos seguir com o Anderson. Vamos na sequência, Anderson. Vou compartilhar a tela, Anderson, fique à vontade. Tudo bom? Primeiramente, obrigado aí ao pessoal do Clique, né? Leandro, Fred, a Manu, né? A Manu tá aí, né? Oi, Manu. E também agradecer de estar entre o nosso público, né? Fico muito feliz de poder compartilhar o trabalho. E é uma grata alegria, né? Estar com o Sérgio, o Milton, que são companheiros aí que estão fotografando essa lida, né? Da pesca da tainha. Eu estou fotografando a pesca da tainha, particularmente, desde o tempo que eu cheguei aqui na ilha. Eu sou o Anderson Coelho, né? E sou fotojornalista há 17 anos, mas, no entanto, estou em Florianópolis há 7. Né? Sou paraense, morei no Paraná há uns tantos anos e agora estou morando aqui em Santa Catarina. E quando eu trabalhava no Notícias do Dia, eu fiz uma pauta sobre a pesca da tainha e daí eu falei, nossa, sensacional essa coisa da pesca urbana, né? Geralmente a gente vê a questão da pescaria associada ao ambiente rural. E quando a gente vê uma pesca esse tipo de pesca na cidade, se torna interessante, porque a nossa cidade aqui de Florianópolis, ela já é uma capital diferenciada em relação a outras do país, né? Então, eu resolvi acompanhar essa pesca, fotografei e tudo, e com o tempo, fui me aproximando de um determinado rancho, que é o Rancho Fada, que é o rancho no qual o Sérgio e o Milton também estão participando, e daí criei uma relação, né? E de certa forma, para mim, como uma pessoa de fora de Florianópolis, se tornou um dever de casa fotografar o rancho de pesca e também uma maneira de poder entender um pouco da cultura do outro,
né? Então, eu comecei a entender Florianópolis, comecei a entender aqui a cultura manezinha através do rancho de pesca, né? De comer ali aquele pirãozinho de farinha com feijão, né? O hábito de comer a tainha, né? Como eles falam, por que eles falam determinadas frases. Então, eu aprendi muito lá, né? Então, foi um ambiente de muito aprendizado. Eu tenho aqui algumas imagenzinhas que eu quero compartilhar com vocês. Deixa eu ver aqui. Tela inteira, essa aqui. Vocês estão vendo? Então, né? Sim, Anderson. Tá. Perfeito. Aqui é o Ailton. O Ailton, lá do rancho, gente finíssimo. Ele veio comigo e falou assim: eu quero uma foto na canoa, porque essa aqui não tá tendo peixe. Então, assim, 95% do tempo da pesca da tainha é espera, né? Então, fotografar a tainha é fotografar a espera, é ter paciência. Até o pessoal brinca, assim, que quem está começando a fotografar e tudo. Ah, mas e aí? A gente vai chegar lá, vai ter um lance? Fala, ó, tem que ligar para a tainha, né? Tem que combinar com eles, né? Com a tainha lá, né? Para ver se eles chegam lá na hora que a gente for fotografar. Nas brincadeiras à parte, a fotografia da tainha é, como o Sérgio tinha falado, uma fotografia de espera, paciência, e nesse meio tempo a gente vai construindo outras narrativas, né? Vai fotografar. E aqui e com o tempo a gente vai conversando, né, com o pessoal do rancho, que tem uma forte hierarquia dentro do rancho, né? Tem o patrão, os remeiros, o vigia, o pessoal da cozinha. Então tem toda uma estrutura social dentro lá do ambiente de pesca. E aí o Ailton chegou comigo e falou: eu queria uma foto para mandar para o pessoal lá de casa. Aí falou: beleza, o que tu quer? Em cima do barco. Então, vamos lá. Aí eu gosto muito dessa foto. Foi na época da pandemia, na qual foi a época que eu me aproximei mais do rancho, que, ironicamente, é uma época de afastamento social, mas, respeitando os protocolos que tinham na época, a gente conseguiu fazer essa documentação, né? E o que é mais interessante nesse processo de fotografar a tainha é que eu, o Milton e o Sérgio estamos no mesmo lugar fotografando. No entanto, cada um tem uma narrativa muito diferente. Cada um tem uma forma de construir essas imagens muito diversa, né? E uma coisa que me pega muito, né, no rancho é que é um rancho que está envelhecendo. Tem trocentos ranchos na ilha. Tanto que no começo eu ia eu ia em vários ranchos, em vários lugares. Tem rancho de gente nova, tem rancho de gente que é de todo lugar, tem rancho de gente que quer pescar usando drone, tem gente que já está metendo barco que é de fibra, né, que quebra um pouco a questão da tradição. E daí eu resolvi acompanhar esse rancho porque é um rancho que tem os seus pescadores há muito tempo e é um rancho que, de certa forma, está morrendo, né? Se eu for pegar as fotos desde quando eu comecei a fotografar, ou quando o Milton começou a fotografar e fazer umas fotos atuais, já viram que várias pessoas já faleceram, né? E eles estão reclamando que está pouca gente para substituir. Então, a gente está enfrentando um drama cultural, né? E, de certa forma, isso afeta a questão da tradição da tainha. Né? Aqui é um dos eventos sociais, né? Que é a missa da abertura da tainha, que eu sempre acompanho também. O pessoal lá do rancho da Carochinha, ali, da Canoa Carochinha, lá, né? Que é o rancho do Getúlio, né? Aqui, né? Mais uma foto da espera. Geralmente, a gente vai ao amanhecer, por causa da luz, a Golden Hour, né? É bem legal. No entanto, às vezes eu vou no final da tarde, mas assim, não rende a mesma energia que a energia do amanhecer, né? E aqui é um lanço, né? Esse eu fui fotografar, eu tratei em preto e branco nessa época, mas eu sou da cor, né? E aí o lanço é aquela emoção, como tinha falado o Sérgio, né? Todo mundo corre, é a hora que todo mundo quer participar, é a hora que vem o peixe, a hora da alegria, a hora do planejamento também, né? Então temos aqui algumas fotos do lanço, né? Essa aqui eu gosto muito dessa foto, foi meu xodózinho desses anos de pesca.
E aí, como é, e a pesca da tainha não é só uma pesca da subsistência, mas sim um momento de sociabilidade da comunidade, né? A comunidade toda participa, a comunidade partilha, né? Então, muitos valores ali vão se construindo ali, sabe? Eu acho que é interessante como um elo social a pesca da tainha, né? Na nossa ilha e no litoral catarinense. E aí o pessoal recolhendo para fazer o quinhão, né? Que é a junta dos peixes para a separação adequada, né? A tainha, né? Que o pessoal recolhendo a rede, né? Porque também tem a parte da limpeza, né? Depois que puxa, vem o lança, depois recolhe a rede e tal, mas é com aquela alegria de estar recebendo peixe, né? Então tá todo mundo feliz pra caramba aí. E o cotidiano, né? Da tainha, né? O cotidiano da rede, da pesca, né? E para finalizar essa série de fotos que eu tenho, essa última do patrão, que é o Hamilton, né? Que eu, particularmente, essa foto foi agora, no primeiro dia que eu fui no rancho. Eu gosto muito dessa foto porque ele não pediu para ele não pedi para ele pausar. E é essa coisa, eu não peço para pausar, né? Porque eu vim do fotojornalismo, então tem esse apego de não montar muita foto, também porque os pescadores lá também não tem paciência de montar foto, não. Então, eu fico à mercê deles. O que eles me dão, eu vou capturando, né? Então, a gente vai pescando as imagens, como falou o Sérgio. E essa hora, essa foto aqui, eu acho que foi a única que valeu a pena esse dia, assim, para mim, sabe? Que é o amigo. E faz tempo que eu queria pegar uma foto dele, assim, numa posição mais tranquila. Ele é uma pessoa muito ativa, né? Com o tempo você vai entendendo que cada um tem uma personalidade muito diferente, e daí você vai construindo essas imagens. Então, você vai construindo um repertório. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Você vai construindo um repertório visual da personalidade de cada um dentro da sua ação da tainha, sabe? Então, assim, a tainha, eu acho que é o meu trabalho de longa duração mais extenso que eu tenho, pesca da tainha, já vamos para o 6º ano fotografando, 6º, 7º ano fotografando. Então, eu acredito que eu vou sentar depois, juntar esse material todo, né, e tentar compor uma narrativa, sabe? Mas ainda não acabou. Então, com o tempo, a gente vai entendendo. E aí, ainda tem um negócio muito interessante, para finalizar, não sei se o meu tempo está estourando, Leandro. Com o tempo, a gente vai mudando o que a gente vai fotografando, né? Então, no começo, eu estava querendo pegar o lance, estava na emoção, tal, peixe, não sei o quê. Depois, eu queria ficar interessado para fotografar a espera. E depois, agora, estou fotografando o processo de envelhecimento desses pescadores, né? Que fala um pouco também, a partir desse processo de envelhecimento, fala um pouco também de que caminho a ilha está tomando, né? O que a ilha está vivenciando, e a pesca da tainha é um reflexo disso, porque se você for conversar com outros ranchos de pesca no litoral catarinense, por exemplo, o rancho do Tato, que é lá em Balneário Camboriú, é um rancho entre as espigas ali de prédios, é um rancho que já não tem a mesma liberdade de antes, com o pessoal lá de Itapema, né? Então, cada rancho tem uma situação distinta entre si. E também tem os conflitos entre os ranchos, né? Vira e mexe, o rancho pega fogo. Quem que põe fogo? Não sei, não posso falar, meu advogado não deixa, né? Então tem toda uma situação dentro da pesca da tainha que não é só o peixe em si, sabe? Então, enfim, é uma expressão de relações sociais, né? É mais ou menos isso que queria, e abrir espaço aí para o nosso grande Milton Esteto aí, que fotografa aí há bastante tempo. Legal, obrigado. Anderson, antes de passar para o Milton, eu queria te fazer uma pergunta, né? Você não é aqui de Florianópolis, né? Você é lá de Belém. Como é que você trabalhou essa aproximação com o rancho, né? Esse processo de ganhar confiança. Você foi acompanhado do Milton, do Sérgio, como é que você fez? Tanto que quando eu comecei a fotografar o rancho, eu conhecia já o Milton. O Milton falou: olha, Milton, estou interessado em fotografar o rancho. E o Milton, vamos lá, vou te apresentar o pessoal. E foi assim, né?
apresentou o pessoal, tanto que quando veio o Tadeu Villani, o Milton também apresentou. Então, o Milton foi uma ponte bem interessante, mas também é aquela coisa, ele te apresentou, e daí você vai construindo a relação, né? Eles perguntam onde você é, né? Tão curioso saber por que você quer fotografar Taim. Eles contam a história que antes, lá bem no começo, até o Milton também contou essa história, o pessoal do rancho não gostava muito de fotografia, mas depois, com o tempo, eles foram entendendo que a fotografia é essencial para manter a memória deles, tanto que o processo do livro que tem, né, que foi o livro pioneiro que possibilitou para se tornar patrimônio material de Santa Catarina a pesca da tainha, foi lá do rancho da Fada. Então, teve fotografias, né, teve relatos. Então eles entenderam, os pescadores, que para a sobrevivência do rancho, nós éramos necessários, tanto que nós fazemos parte do rancho, né? O pessoal pergunta, tô na tainha aqui. O meu rancho é o Rancho Fada, ali da família Daniel. Tem até a camisa aqui já, tudinho. Então lá, um é remeiro, outro é cozinheiro, outro é chumbeiro, outro é vigia, e a gente é fotógrafo. Anderson, só uma pergunta. O Sérgio ali enfatizou bem os papéis, né? Que cada um tem um papel dentro do rancho. Quais são esses papéis? Então, como eu tinha falado, o remeiro. Tem o remeiro, tem o chumbeiro. Vão me lembrando aí se eu esqueci de algum. Tem o patrão. Só um pouquinho. O que é cada um deles? Então, o que é o chumbeiro? O chumbeiro é aquele que cuida de fazer aquelas peças com areia, aquelas bolsinhas que ficam em volta da rede, que vão pegar quando joga a rede, elas vão afundar na água. Aí é o chumbeiro. E também cuida de... Vê se eu estou errado, Milton. De distribuir isso aí. Fica lá na água, porque tem o pessoal que vai remar, tem o pessoal que vai jogar a rede também, né? E tem o patrão que vai dar as ordens na água, que vai falar, olha, vai para cá, o pessoal continua remando, joga a rede aqui, puxa agora, vamos dar a volta. Então, a figura do patrão é essencial para poder dar a direção do barco. E sem ele, não funciona direito o processo, né? Além de ter as funções administrativas, de organização financeira, de divisão do quinhão e tudo mais, né? Aí tem o pessoal dos pescadores que ficam em solo, puxando a rede também, né? Só para ter uma ideia, assim, completando o que o Anderson estava falando, na canoa vai 4 remeiros, que fazem a tração, né, da canoa, vai um chumbeiro, então nós temos, numa ponta da canoa, os 4 remeiros, né, que vão na proa. No meio fica mais ou menos o chumbeiro, né? E junto ao chumbeiro fica uma rede gigante. Para vocês terem uma ideia, a rede ali do Rancho Fada deve ter aproximadamente 800 metros a 1 quilômetro. Então, ela fica toda empacotadinha, ela tem que estar direitinha ali, porque esse chumbeiro ele vai fazer o quê? Ele vai jogando conforme foi enrolado, né? E aí os remeiros aqui, ele jogando ali, e o barco fazendo o cerco, certo? Tudo sobre as ordens do patrão dentro do barco. O patrão é o deus do barco, tá entendendo? A ordem dele não tem contestação ali. Como o Anderson falou, assim, tem uma hierarquia muito grande no rancho. E na canoa, mais ainda, né? Certo. E o patrão do rancho, ele comprou a canoa, é uma posição votada, como é que funciona isso? A organização de um rancho. Não, o patrão é o chefe da canoa, certo? Uhum. O patrão é o que governa a canoa ali. Uhum. Ele não é... Ele pode ser dono do rancho, ele pode ser o dono da rede, mas nem sempre. Muitas vezes o rancho ele é uma herança de família, porque é um espaço no mar que já está ali e que vem de gerações, né? Uhum. Legal. Antes, tem uma pergunta aqui no chat, eu vou ler ela para você aqui. A Alicia perguntou, quando você comenta que a fotografia é fundamental para a sobrevivência dos ranchos, fico pensando se isso também se relaciona a um certo apagamento dessa cultura no espaço da cidade. Existe, na tua percepção, um descaso em relação à pesca artesanal, aos ranchos e aos próprios pescadores?
É bem legal a sua pergunta, Alicia. Porque é um processo, né? A partir do momento que essa urbanização se intensifica, inclusive o Mito vai poder falar melhor isso até do que eu, porque ele está participando desse processo há muitos anos. Ele chegou no Campeche, né, quando ainda não era hype, né? Eu já cheguei já agora no Campeche. Mas só esse tempo que eu estou aqui, eu já percebi muitas mudanças no Campeche que influenciam, sim, de certa forma, esse apagamento, porque já chega gente de outras regiões, né? Que não tem uma conexão com a pesca, né? E chega também o avanço imobiliário, né? Que é muito intenso, não só aqui, mas em todo o litoral catarinense, principalmente por estar entrando o litoral catarinense nessa especulação imobiliária muito intensa, e esses pescadores tradicionais estão ocupando algumas áreas que não são interessantes para o tipo de empreendimento que está sendo oferecido, e daí você vê algumas coisas acontecendo, conflitos, né? Então, acontece sim, existe sim um processo de apagamento, né? Devido a essa urbanização que está se intensificando. No entanto, os pescadores, principalmente esse rancho, né, o Rancho Fado, eles mantêm como uma resistência, né? Aí tem o rancho do Getúlio, que tomou um outro caminho, que é se tornar uma associação cultural. Ele vestiu essa camisa, né, de ser uma associação cultural para defender os valores da pesca e trazer oficina, ganhar editais culturais. Então, também um elemento muito interessante na Praia do Campeche. Então, são 4 ranchos na Praia do Campeche, mas cada rancho ele tem características muito próprias, né? Não sei se eu respondi a tua pergunta de maneira adequada. Só para complementar o Anderson ali, uma atividade interessante que existe no Rancho Fada é a escola de remeiros. Então, todo janeiro ou fevereiro, eles dão curso de remeiro para formar essa juventude, para trazer um pouco essa juventude, para compreender e saber manobrar um rancho, quer dizer, um barco, né? Dentro da água. Então, eles fazem um treinamento sempre antes da safra, sempre no verão, de uma forma de tentar manter essa tradição, essa atividade importante culturalmente para a nossa cidade. Vocês veem envolvimento assim da geração mais jovem com o rancho? Eu vejo muito pouco. O que acontece? Não dá dinheiro, no meu entendimento. Se dá pouco dinheiro, tá entendendo? Dá muito trabalho, tu não sabe o que vai ter de retorno, né? Porque alguém, né, os donos do rancho são os caras que, no meu entendimento, né, eu nunca perguntei, mas eu acredito que são as pessoas que botam o café da manhã lá, tá entendendo? O pão, além de ter a vaquinha da galera, mas tem os donos do rancho, eles acabam tendo que investir um pouco mais nisso aí para manter a galera lá, né? Pessoal. Perfeito. Vamos passar a palavra para o Milton. Milton, eu vou compartilhar minha tela aqui para mostrar suas fotografias. Vou colocar aqui. Oi, tudo bem? Bom, eu sou Boa o noite. Milton. O pessoal me conhece aí. Conheci o Anderson há um tempo lá no rancho, né? O rancho é o centro de tudo. O rancho é tipo um consultório psicológico. Ali, no início do mês de abril, quando eles começaram a trabalhar, no final do mês, em março, abril, começaram a trabalhar, eu sempre estou lá com eles, né? Aí me avisaram, eu fui lá. Aí eles estavam remendando a rede e tinha o pessoal trabalhando na rede. E aí eles me falaram assim, na quarta-feira a gente vai terminar de consertar a rede. Aí estava o pessoal mais velho ali, né? E aí um deles assim, vai terminar a rede, mas não vão fechar o rancho, né? Porque ali, como o pessoal falou, é um ponto de encontro, né? É um ponto de convivência, é um processo que todo mundo falou aqui, muito interessante. Mas eu gostaria de falar eles contaram a história, eu gostaria de falar de fotografia, ali sobre, vocês falaram também, né?
mas eu gostaria de falar o seguinte: eu fotografo ali a pesca da tainha desde os anos 90, eu acho que por aí. Eu cheguei no rancho do Fado ali, que é onde a gente vai sempre, pelas mãos do seu Chico, que era o dono do rancho. Ele e a família dele eram os donos. E raramente alguém de fora entrava ali. Era muito difícil, porque naquela época o pessoal aqui do Campeche não é o que é hoje, né? Cada grupo era o seu grupo, cada coisa, você vinha morar de fora, você era um estrangeiro. E eu fui ali, o seu Chico me levou pela mão e acabei conhecendo várias pessoas ali que são amigos até hoje, o seu Valdir, que tem 80 anos. E aí você acaba convivendo e, vamos dizer assim, passa a fazer parte de você aquilo, né? Então, você vai ali e as histórias são gigantescas. Mas o que eu quero falar sobre as fotos de pescaria, tem uma coisa que, para mim, sempre é muito desafiadora, porque quando você está sempre fotografando no mesmo ambiente, a tua tendência é de repetir o que você fez, certo? Você acaba adquirindo um estilo de foto e você acaba repetindo as mesmas coisas, né? E um dos desafios que eu me coloquei há bastante tempo já é que eu preciso criar alguma coisa diferente. Cada vez que eu vou na praia, eu tenho que usar todos os elementos que estão ali, não só as pessoas, como a areia, a corda que está ali, a estiva, sabe? Então, a forma de olhar, eu passei a olhar isso como um processo integrado, né? Porque tudo que eles usam tem um sentido, certo? Tudo que eles usam aí durante o processo tem um sentido. E o desafio é de você fotografar, tentar fazer diferente aquilo que é o mesmo. Tá? Então, a canoa ela sai, ela entra na água, a rede o pessoal puxa, as tainhas estão ali. Tá, mas isso eu já fiz 100 vezes a mesma coisa, certo? Aquele monte de tainha. E a ideia é tentar incluir outros elementos dentro da foto que transformem a foto. Tá? Então, a textura da rede, uma luz, uma sombra, sabe? Um peixe que está voando. Então, tudo isso eu procuro incluir nas minhas fotos. É difícil para caramba, porque é muito movimento, é muito. Na hora que vem o peixe, fica enlouquecedor o negócio ali. E aí você é atropelado, né? Atropelado. Então, você tem que criar de alguma forma para não repetir. E é isso que eu tento fazer o tempo inteiro. Né? Então, só que nem sempre dá certo. Né? Eu faço muita foto sem olhar no visor. Muita. Sim. Essa que vocês estão vendo aí foi uma delas. Tá? Eu faço muita foto, eu vejo a foto antes e depois eu vou atrás de usar a câmera. Então, eu estou lá na praia, eu estou olhando o que o cara está com a estiva na mão, o que ele vai fazer, onde é que está a canoa, que posição está a canoa, e assim. Então, isso é um desafio constante. Durante a pandemia, eu fotografei o Hamilton, que o pessoal conhece ali, é o patrão do rancho. Ele me disse: Hamilton, nós vamos pescar durante a pandemia. Cara, aquilo foi uma loucura, né? Imagina, em plena pandemia de Covid, no início de 2020, 20 homens dentro de um rancho, sabe? Todo mundo mascarado, todo mundo cara, não podia chegar perto, para entrar dentro do rancho era um inferno, não conseguia entrar. E aí agora tu imagina, na hora que os caras vão dar o lanço e vem o peixe, todo mundo de máscara. Então foi uma loucura fotografar isso. Eu tenho um livro único desse período, que eu fiz um monte de foto, aí mandei lá na Ipsis e fiz um livro único, tem um registro, né, desse tempo da pandemia, mas foi divertido. Então, as minhas fotos, eu vou lá e tento, todo dia eu estou aprendendo alguma coisa.
Todo dia, todo dia. Mas o mais importante que eu vejo na pesca, eu acho que o Anderson e o Sérgio também colocaram, o mais importante de tudo é você ter uma relação com eles, você ter a confiança deles, né? Porque a forma com que eu fotografo eu não uso tele, eu já usei, eu não gosto mais. Eu só uso uma lente 24-70. Eu não uso teleobjetiva, faz muito tempo que eu deixei de usar, porque eu gosto de chegar muito perto das pessoas. Então, para você chegar perto, você tem que ter um consentimento e tem que respeitar as pessoas, né? Então, quando eu meto a lente na cara das pessoas, nas pernas, né, assim, vocês veem as fotos aí. Então, isso é difícil, porque você tem que conquistar isso, né? Você conquistar esse espaço, conquistar essa confiança, sabe? E de você chegar lá e o cara sabe que você está ali. Ele sabe que você está ali do lado dele e você vai fotografar. E muitas vezes eu vou em cima dele. Então, e aí entra o segundo estágio, né? De como que você vai fazer essas fotos, né? Vou fazer a mesma coisa. Então, eu, como tenho um arquivo gigante de foto de pesca, pô, às vezes eu fico olhando e, pô, mas isso aqui foi igual ao que eu fiz o ano passado, entendeu? Eu repeti aqui, eu repeti ali. Então, é um desafio, cada vez que eu vou na praia é um desafio novo, porque a rede está ali, o peixe está ali, os pescadores estão ali. A situação do mar é a mesma, a canoa vai entrar, vai bater na água, vai levantar aquela onda. Aliás, eu tenho uma foto que eu fiz em 1980, 1990 e poucos, que é uma canoa batendo, estava até lá dentro do rancho. Então é isso. Eu acho que é um desafio imenso você fotografar isso, tá? E é uma coisa que não tem hora, sabe? Eu adoro fotografar o amanhecer com a luz do amanhecer, a luz do entardecer, mas às vezes a hora que foi o lance é meio-dia. E aí, o que você vai fazer com aquela luz? Aí é que está o desafio, né? Você não tem horário, você não sabe como é que tá, como é que vai se andar um negócio. Você pode fotografar de manhã com a luz maravilhosa, como estava hoje de manhã, ou um cara dá um lance às 11 da manhã e a luz está um sol a pino e você tem que tirar uma foto dali. Então, é isso. Eu tento fazer isso, né? Continuo aprendendo a cada dia que passa, e cada dia que passa é um desafio novo. Então, hoje estava lá o Sérgio, a gente estava junto lá, e caramba, o que eu vou fazer de novo aqui? Entendeu? Então, você tem que estar procurando um ângulo novo, tem que estar procurando uma forma de botar alguém no primeiro plano, segundo plano, terceiro plano, entendeu? E aí o horizonte fica torto. Para vocês terem ideia, eu tenho um nível em cima do horizonte, porque eu faço foto sem ver, né? Então aí eu tenho que regular o horizonte. Aí botei um nível em cima da câmera. É isso, não tenho... Assim, eles contaram uma história coisa de convivência, de amizade, principalmente de amizade, de partilha, né? Porque o processo de divisão do peixe é uma coisa muito interessante e ali tem um respeito mútuo muito grande, o patrão com os remeiros, com o cara que puxa ali o camarada, existe vamos dizer assim, um comando silencioso, né? Cada um sabe da sua função e vai embarcar e vai em coisa. Lógico que tem discussão o tempo todo, né? Que nem hoje de manhã lá que encheu a canoa d'água, o pau pegou lá, né? Entendeu? Aí, a hora de botar a canoa para cima, começa a discussão, porque cada um quer fazer de um jeito. Mas é isso. Eu gostaria que, se vocês tivessem pergunta, fica mais fácil para mim falar. Vai ter alguma pergunta, gente? Agora é a hora. Então é isso. Eu vou fazer uma pergunta, né? Se quiser, quero começar a fotografar no rancho, nunca fui, né? Como é que vocês indicariam chegar com a câmera, sem a câmera, conversar primeiro? O Leandro,
a primeira coisa, eu não, como o Anderson e o Sérgio, a gente não se restringe a fotografar a pesca, né? Então, a primeira coisa, se você vai em um rancho de coisa com a câmera, eu já vi muita gente levar bronca porque chega lá e começar a fotografar, entendeu? Agora, se você chega lá, conversa, pede para se pode fotografar, tenta interagir, tudo fica mais fácil, porque as pessoas são extremamente simpáticas, né? Então, eu recomendaria que, se tu quer fotografar a pesca, primeiro vai lá conversar, pergunta, na humildade, olha, eu queria fotografar, posso fotografar, porque afinal você está usando a imagem das pessoas, né? Eles não sabem o que você vai fazer com aquela foto, entendeu? Então, a primeira coisa é isso, conversar e tentar interagir, não entrar numas de levar vantagem em cima disso, né? É complicado. Bom, essa é a minha opinião, não sei o que o Sérgio e o Anderson pensam. Eu vou dizer uma coisa assim, ó, faz uns dias aí eu fui para Pinheira e fui em 3 ranchos no mesmo dia. Não deu peixe nenhum. Então eu fui adentrando ao rancho, sempre numa boa, claro, com a câmera pendurada, né? Mas fazendo uma abordagem de conversar, sentar, ver como é que estavam as coisas, isso e aquilo, me apresentando, eu sou fotógrafo documental, né? Eu gosto de bater foto assim, assado, e explicando para eles. E a partir daí, eu peço licença para fotografar, né? Licença concedida. Tem muitos que ou acham legal, querem ser fotografados, alguns pedem para ser fotografado e outros não deixam, né? Então, tu trabalha com respeito, né? Chega, faz uma abordagem tranquila, humilde, como falou o Milton, assim, de boa, né? E depois, aí, com a licença deles, você vai. Então, eu fiz assim, ó, só essa experiência aí, há umas 2 semanas atrás, que eu fui na Pinheiro, 3 ranchos, todos 3 na boa. Devo ter fotografado na faixa de umas 20 pessoas, nos 3 ranchos. Comi ova de tainha, me serviram do cafezinho, todas com a cozinha funcionando, assando uma tainha, sabe? E aí tu vai se inserindo, eles vão te convidando, te servindo, vão te agradando, porque eu acho que eles têm essa noção, como falou o Anderson, da importância da imagem hoje para a conservação daquilo que eles fazem, né? Desse documento que pode ser a fotografia para essa tradição, né? Então, eu acho que o lance da abordagem tu também vê que tu não vai levar grana dos caras, tu não vai usar assim de uma forma abusiva nem nada, tendo lucro, né? Sérgio, e tem uma coisa também, né, que eu vejo nisso. Você dá um retorno para eles, né? Quando o Tadeu veio aqui, e o Orlando Azevedo vieram aqui num período, e a gente saiu, eu levei eles ali no rancho, e aí conversamos, fotografamos, coisa. E não sei se foi na mesma viagem ou não. Depois, uma outra vez, nós fomos lá e levamos um projetor e esticamos uma tela lá e fizemos uma projeção das fotos deles dentro do rancho. Então, isso é você dar um retorno, né? A gente, o Sérgio, o Anderson e eu, a gente faz parte do grupo do WhatsApp da Canoa ali, né? Então, vai lá fotografar, bota as fotos tudo lá dentro, entendeu? A gente põe as fotos lá, dá um retorno, entendeu? Conversa. Isso é interessante, né? Porque Eu faço muitas vezes assim, o quê? Eu bato a foto e já mostro, né? Olha aí, ficou legal, tu saiu bem na foto, faço uma brincadeira, ao mesmo tempo que tu vai quebrando um gelo, o outro que está próximo pode se interessar também e se soltar mais, né? Então, eu uso esse estratagema, assim,
no momento da foto, né? Mas esse negócio de postar, e eu acho que principalmente a questão de projeção no rancho, um dia, eu acho uma coisa muito legal. Eu também concordo, acho bem bacana. Eu acho bacana a construção de relação. Eu acho que é uma coisa essencial para quem vai para a fotografia documental, quando você pega seu tema, quando você arruma seu escopo, assim, e você vai construindo uma relação, né? E vai construindo a relação ao ponto de ficar invisível. Que eles sabem que você está lá, mas eles não vão se incomodar com a tua presença com a câmera, inclusive eles vão começar a te dar foto, né? Que é aí uma coisa que acontece pra caramba aqui com nós três aqui, né? A gente ganha a foto deles. Eles vão lá, vão fazer uma cena assim, e falam, olha, ele tá me dando essa foto. E eu acho que para mim o momento auge no rancho é quando eu entrei no grupo de WhatsApp do rancho. Para mim foi, pô, tô fazendo parte, né? Que Foi o aí batismo. aí o Hamilton falou, não, vou colocar você no grupo do rancho. Aí, agora ganhei esse cara. Tô eleito. E aí... E outra coisa que eu acho interessante também é a comemoração no final da safra lá, que eles fazem. Geralmente o quê? Um churrasco, né? É um churrasco de carne. Aí você está inserido com o vídeo de churrasco, aí é isso. Você participa fechado, faz parte do rancho, né? Isso é Não, mas é isso. Então, fotografar ali é diferente porque você não sabe a hora que vai acontecer as coisas. Então, você vai lá de manhã, a canoa está lá parada, o sol nasce, não tem nada. Aí você volta lá 11h30, está lá a canoa na água, aquela luz encrencada, dura, entendeu? Branca ao extremo, com a sombra profunda. E aí, o que é que tu vai fazer agora? Entendeu? É isso, é um desafio todo dia. Aliás, é bastante... Amanhã não sei se eu vou conseguir, mas no sábado eu vou lá de novo. Entendeu? Então é divertido. Eu acho que bastante dedicação, né, Milton? Oi? Bastante dedicação também, né? Não dá para pensar que você vai uma, duas vezes e a chance de conseguir fotografia é muito pouca, né? A gente vê aqui os trabalhos lindos que vocês compartilharam com a gente, né? Mas por trás disso aí tem muitas horas de espera do fotógrafo, né? Para as imagens acontecerem. Isso que vocês viram aí é minúsculo. Eu não sei quantas fotos mandei aí, 10, 15, né? 20. E isso é uma coisa minúscula, entendeu? Eu vou muito no Pântano do Sul também, eu conheço todo mundo lá. Aí eu vou lá no Pântano e converso. Então, isso aí são anos, né? Que você vai lá e coisa. Aí, quando você clica na mão, aparece, entra outro na frente. Bom, eu sou um cara que gosto de fotografar movimento, né? Eu gosto muito. Eu fotografo tudo quanto é manifestação social, fotografo o MST. Então, meu negócio é movimento. Eu gosto de estar no meio da confusão. Só que estar no meio da confusão é um desafio, né? Porque você não tem controle de nada. Tu não consegue controlar nada, né? É diferente quando você vai num ambiente que tem pouco movimento e aí você consegue, assim, pensar, né? Mas eu gosto da confusão e fico enlouquecido quando começa a acontecer. E por isso que é importante isso que o Anderson e o Sérgio falaram. Por isso que é importante você ter uma relação com as pessoas, né? Que vão ficar na frente da tua lente. Por isso que é importante, porque elas têm a confiança criam uma confiança em você. Quando eu comecei a fotografar os movimentos sociais aqui, fotografo muito o movimento das mulheres, né? E todas as manifestações. No começo é aquela desconfiança, acho que você é policial, que você não sei o quê, sabe? Mas depois que você está lá e as pessoas veem que você está lá para ajudar, como no caso da pesca da tainha, a fotografia, como o Sérgio e o Anderson falaram, é fundamental na preservação da questão da cultura e da tradição, né? E isso você divulga, um registro que... Então, e nos outros movimentos é a mesma coisa, né? Então, é fundamental que você consiga a confiança das pessoas e saber que você não vai usar essa imagem para vamos dizer assim, me faltou a palavra aqui,
para fazer um mal, né, para a história, né? Então, mas é isso. Eu tenho uma historinha que era o seguinte: tem um pescador, qual é o nome dele? Ele até apareceu aí que ele andava com um chapéuzinho, assim, esqueci, que ele ia sempre de bicicleta. Você lembra do nome dele, Milton? Oi? O pescador que ele andava com o chapéuzinho baixo e sempre ia de bicicleta lá pro rancho. O Pedro. Não, É o Pedro. Isso. Ele não gostava de ser fotografado. No começo, quando eu fui lá, ele não gostava de fotografar cedo. E daí ele foi, acho que uns 3 anos, até ele deixar eu fotografar ele direito. Porque ele não curtia muito, eu sempre pregava, e ele, por ironia, é o que mais vendia fotos, um dos que mais vendiam foto. Né? Que o jeitão dele, tudo, e cansei de fotografar ele sozinho, com a bicicleta dele, olhando o mar, tudo. E daí eu acho que foi no último ano que eu fotografei ele bastante. Ele está vivo ainda, tá? Ele chegou comigo assim: olha, tem um negócio para te dar, vai lá na minha casa. Aí eu fui, ele me deu uma rede, uma mini tarrafa de presente, né? E aí eu agradeci, mandei umas fotos para ele e tal também. Aí ele falou assim: isso aí é para tu guardar de recordação aqui do nosso rancho, dos nossos dias que a gente passa aqui. E foi muito bonito, sabe, esse dia assim, sabe? E é gostoso quando você tem esses pequenos atos, esses retornos, não necessariamente para um objeto físico e tal, mas quando você tem esse reconhecimento deles, assim, né? Ele te vê como um próximo, né? Isso é muito gostoso, sabe? Eu acho que isso é o que faz valer a pena ir todo ano para o rancho. Eu ganhei uma rede dessa também, do Pedro, entendeu? Eu tive um problema. Uma única vez eu tive uma história ali, com um senhor ali. Sempre fotografei ele, sempre não teve problema. E aí um dia ele não gostou. Ele me falou: olha, não quero que me fotografe, não sei o quê. Aí eu disse para ele: não, tudo bem, não tem problema. Você não quer, não quer. Está ali no meio da confusão, né? Não quer, não quer, não tem problema algum. Eu falei para ele, né? Aí ele ficou meio chateado, assim, coisa. Aí passou um tempo, eu acho que foi o ano passado, ou no outro ano, não me lembro. Passou um tempo, eu não virei mais a câmera para ele, nem nada. Um dia ele me chamou e me pediu desculpa. Disse: não, você não precisa me pedir desculpa. Por que você está me pedindo desculpa? Não, porque eu falei aquelas coisas para você, não sei o quê. Não, mas não tem problema algum. Eu estou aqui, todo mundo sabe que está aqui. E aí ele me pediu desculpa, certo? E aí, uma outra vez, não sei se tu estava na praia, Anderson, e eles estavam fazendo uma brincadeira lá, e ele pegou uma prancha, porque é proibido surfar, né, no período. Ele pegou uma prancha e pousou para mim lá na frente da canoa com a prancha, entendeu? Eu digo: pô, aí hoje eu encontrei com ele lá na praia. Eu disse: pô, tá fazendo falta aqui, dizer, eu estou com um problema no coração. Ele deve ter mais de 70 também. Então, são essas histórias que a gente constrói ao longo do tempo, né? A fotografia é um negócio muito interessante. Ela constrói histórias, né? E eu conheci o Tadeu, o Orlando, fui para expor em Portugal várias vezes por conta da fotografia, sabe? Então, a fotografia é muito interessante porque ela cria relações, né? Então, já veio os portugueses para cá, e levamos no rancho, veio o Julio, amigo do Anderson, cubano, e foi lá no rancho também. O Tadeu foi lá, o Orlando foi lá. Eu já perdi a conta de quanta gente já foi ali. Então, são laços que a gente forma, né? E acaba se transformando numa amizade. Então, a gente tem amigo eu tenho amigo em vários lugares, né? Então, já expus no Iraque. Então, o Tadeu me indicou, aí expusemos lá, entendeu? No Iraque. Então, é isso. É bem legal esse ponto que você tocou, Milton. Oi? Esse ponto que você tocou, Milton, é bem legal, porque eu compartilho da mesma forma, porque eu acho que eu tenho uma vida muito mais social por culpa da fotografia. Eu acho que 60% das minhas atividades que são sociais, elas advêm da fotografia. Porque se não fosse, eu acho que eu não iria participar tanto, né?
como participo hoje, né? Então, isso é de não só a tainha, mas também esses eventos culturais, os eventos, por exemplo, eu gosto de fotografar o Círio de Nazaré, eu gosto de fotografar as festas de boi, né? Tem o boi de mamão aqui, né? Aí tem o meu trabalho também, como fotojornalista, também gosto, que eu gosto de ir nas comunidades indígenas também, tem um trabalho ali com os indígenas Choclen, né? Que é muito bom, eu gosto muito de lá. Então, acho que é um legado que a fotografia nos traz. A fotografia nos obriga a ir para a rua, sabe? É isso que é legal. Ela nos obriga a ir para a rua, nos obriga a nos humanizar, obriga a ter um exercício de alteridade, né? De entender o outro, compreender o outro. Eu só vou poder acessar o outro, fotografar o outro, se eu entender ele. Se eu não entender ele, eu vou fazer um monte de foto clichê, né? Então, eu acho que é essencial, é essencial esse exercício mesmo. Tem uma coisa aqui que é muito interessante, porque a fotografia não tem idade, certo? Eu sou um cara de 70 anos que vou beber chopp com o Anderson, que tem 40, entendeu? A gente volta e meia, sai junto para beber chopp. Eu digo, pô, eu fico pensando, cara, o que o cara quer que um velho que nem eu, porra? Esses dias atrás nós fomos no Eden Beer, entendeu? E assim são vários, né? Então, porque é uma outro tipo de relação, né? E o Gabiola, a gente não fala só de fotografia, né? Entendeu? A gente fala de tudo. Então, isso é muito interessante, né? Então, e também tem o projeto lá do Varal, né? Que é a mesma coisa. Ali se formou uma outra família ali. Então, é isso. Eu acho importante também, assim, dentro da fotografia, a fotografia que eu gosto, principalmente, é a questão do encontro, né? Você ter a oportunidade de conhecer pessoas, de viver culturas, a partir da tua fotografia, quando tu se insere nesses ambientes, nessas comunidades, você levar essas fotografias, essas imagens para os outros verem. E a partir daí, eu acredito, diminuir distâncias. Porque a gente vive numa sociedade que cada vez mais parece que arrocha o preconceito, né? Então, eu acho que o trabalho do fotógrafo, nesse sentido, traz a ideia de que, olha, vamos ver como são essas comunidades, como vivem essas pessoas, né? E, a partir daí, ter uma compreensão da alteridade, né? Entender o outro como um ser humano sem hierarquia, somos todos iguais, participamos da mesma sociedade, né? Vamos construir um mundo mais igualitário. Então, acho que a fotografia que eu me proponho a fazer, ela tem essa preocupação. E a fotografia, que eu acredito como arte, né? A arte, para mim, é um grito, né? E sendo um grito, não é arte pela arte, é o belo pelo belo, mas uma forma de poder transformar um pouco aquele mundo que você vive, né? Então, se eu faço um clique que, de repente, tocou alguém e essa pessoa, tocada por isso, pode compreender melhor um grupo indígena, um grupo quilombola, um outro tipo de manifestação cultural, está feito, sabe? Meu compromisso com a sociedade está feito, eu acredito nisso, né? Entende? Bom, eu adoro fazer isso, né? Vocês me conhecem, eu sou um cara que a minha fotografia é uma fotografia ativista, né? Então, e ela sempre tem um sentido, e isso que o Sérgio colocou. Eu acredito piamente no poder das imagens na forma de transformar, né? Então, se você quer preservar a cultura, você tem que lutar para que ela seja preservada. E uma das formas de você fazer isso é você mostrar, né? Se você quer transformar alguma coisa na sociedade, é a mesma coisa, né? Então, os movimentos sociais vão para a rua e você está lá para documentar e de compartilhar com ele essas imagens para ver uma transformação, né? Então, isso para mim é fundamental.
a fotografia toda, as fotos que eu faço, todas elas têm um sentido, né? Eu não fotografo só por fotografar, né? Eu fotografo porque vamos dizer assim, eu acredito naquilo que eu estou fazendo. Então, se eu vou para uma manifestação, eu estou lá, eu não estou lá só para registrar, eu estou lá porque eu concordo com aquilo que eles estão fazendo e vou ajudar a divulgar aquilo, né? Então, e a mesma coisa com a pesca. Eu acredito na pesca artesanal, eu acho que ela tem que ser preservada, é uma tradição, uma cultura centenária, né, que ela precisa ser preservada. Então, e uma das formas que a gente encontrou é você registrar isso e divulgar, tá? Então, a pesca artesanal no passado, ela não tinha o peso que ela tem hoje, né? Então, hoje, você falar em pesca artesanal, ele envolve toda uma cultura de uma cidade ou de um estado como o nosso aqui, que tem pesca artesanal desde lá do sul até na região norte, né? Então, quando fala alguma coisa sobre isso, a primeira coisa que vem é essa questão cultural, né? Então, aqui, a tradição das famílias, aqui que são centenárias também, né? Os ranchos aqui, a forma de pescar, já tem gente que quer mudar, quer botar motor na canoa, entendeu? Então, e aí já entra uma parte do que é o ganho de capital, né? Porque o cara quer botar o motor, porque ele entra mais rápido, pega peixe mais rápido, então já é uma alteração no processo, né? Mas é isso. Eu queria aí pedir para o Leandro e para vocês também, em junho, junho, eu vou fazer uma exposição fotográfica que chama O Dia que Deu Peixe, certo? Vai ser na Biblioteca Pública de Santa Catarina, ali na rua Tenente Silveira. O que é essa exposição? Depois eu vou passar um folder ali, se o Leandro puder ajudar a divulgar ali pelo clique. É uma exposição que tem um cunho documental, que foi feita aqui no Campeche. Então, elas são fotografias de um único dia, onde eu acompanhei desde cedo até o final do dia todo um lanço. Esse lanço é o maior lanço que já foi feito na Praia do Campeche, historicamente, certo? Deu 6.600 e poucas tainhas, né? 6.620 tainhas, se não me engano. Então, né, fica estendido o convite e depois eu vou colocar aí para vocês divulgarem aí. A exposição vai ficar aberta lá durante um mês, mais ou menos, na biblioteca, pela segunda vez, né? A gente conseguiu uma data próxima aí Aí sim tem fotografias do lanço que eu não apresentei hoje, né? Que eu joguei mais coisas da outra parte que não é a parte, digamos assim, conhecida da pesca da tainha. Era isso. Não, com certeza, Sérgio. A gente ajuda a divulgação e também quero ir lá conferir a exposição. A gente agradece o convite. E agradeço também a vocês por compartilharem com a gente essas fotografias, as histórias, as experiências, né? Foi muito, muito interessante, muito válido. Então, obrigado por dedicarem esse tempo, tirarem tempo aí do dia de vocês, que eu sei que é corrida, inclusive um dia aí de lanço, né? O Sérgio e o Milton aí devem estar cansados aí, fotografaram o dia todo o lance da tainha. Amanhã a gente está lá de novo. E amanhã tá lá de novo, é isso aí. Então, obrigado, gente, por participar. Né? Depois a gente manda o link com a gravação dessa live, tá? Você fique à vontade para compartilhar com quem não pôde estar online aqui com a gente, assistir e aprender com vocês. Então é isso, gente. Obrigado. Eu quero dizer uma coisa, Leandro. É um clichê, né? A melhor foto é aquela que você não fez ainda. Entendeu? Então, amanhã tem que ir de novo. Esse pensamento a gente tem que ter, né, Milton? Senão aí a gente entra na motivação de continuar fotografando, né? É isso, gente. Obrigado, uma boa noite para vocês. Tá certo, então, boa noite, pessoal. Obrigado pela presença. Obrigado, Sérgio, Milton, Anderson, brigadão. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Tchau, tchau.